7 gols, um expulso e o fim de uma união. De um lado, uma qualidade tática impecável. Do outro, um pesadelo chamado Romário. Um estádio que acumulava uma energia absurda. O cenário final de uma irmandade eterna. Palmeiras e Vasco sempre foram unidos desde a década de 50. Mas na hora do confronto, é cada um por si. No primeiro semestre do ano de 2000, Vasco e Palmeiras viveram momentos verdadeiramente traumáticos. Do lado do gigante da colina, perdeu a final para o Corinthians no Mundial de Clubes da FIFA e a saída de um jogador importantíssimo, Edmundo, devido a diversos atritos com Romário. O revés do lado alviverde veio na final da Libertadores contra o Boca Juniors, 21 de junho de 2000, mas ficou ainda pior. Isso porque o Palmeiras teve um dos maiores desmanches da história de um clube de futebol. A Parmalat abandonou o Verdão e com o fim do contrato, praticamente todo o elenco deixou o clube. O treinador Marco Aurélio assumiu o comando e alcançou um nível tático impressionante com um elenco tecnicamente enfraquecido. O Vasco mirava 2 torneios: a Copa João Avelange, equivalente ao Brasileirão, e a Copa Mercosul, precursora da Sul-Americana, que marcou aquele grande ano de 2000. Com 5 grupos, os líderes e os 3 melhores segundos colocados avançaram ao mata-mata. O Vasco, como um dos melhores segundos, conquistou sua vaga e brilhou nas eliminatórias. Nas quartas, o Cruz Maltino enfrentou o Rosário Central, numa batalha interessante. Venceu a ida por 1-0, mas perdeu a volta por 1-0. E nos pênaltis, no estádio gigante de Arroito, garantiu a vaga nas semifinais. Mais uma vez um argentino, o River Plate, e goleou dentro do Monumental por 4-1. Na volta, tirou o pé e venceu por 1-0, confirmando a classificação para a grande final. O Palmeiras também se classificou como um dos 3 melhores segundos colocados, igual o Vasco. Nas quartas de final, enfrentou o Cruzeiro, vencendo por 3-2 no Parque Antártica e por 2-1 na volta. Na semifinal, enfrentou outro mineiro, dessa vez o Atlético. O Verdão venceu por 4-1 na ida e por 2-0 na volta. O Palmeiras foi para a final com uma confiança além do normal. No primeiro jogo da final, o Vasco venceu o Palmeiras por 2-0, com gols de Juninho Pernambucano e Romário. Uma semana depois, aconteceu a segunda partida. O Verdão venceu por 1-0 e não, o Vasco não ganhou o campeonato com a soma dos placares. Houve uma terceira partida como critério de desempate. O Palmeiras, por ter uma campanha melhor, teve vantagem de decidir no Parque Antártica. Só que antes disso, algo aconteceu. O Vasco simplesmente demitiu Oswaldo de Oliveira. O vice-presidente, Eurico Miranda, fez por alguns motivos. Um deles foi pela folga que ele deu para os jogadores em um domingo, sendo que quarta iria enfrentar o Verdão no terceiro jogo. Literalmente nas pressas, um nome surgiu logo após a demissão: Joel Santana. E o desafio era apenas um: salvar o ano do Vasco. Até que chegou o dia do jogo. As duas equipes estavam entrando em campo e a atmosfera era algo que só o antigo Palestra Itália poderia oferecer. Os torcedores dos dois lados estavam bem confiantes. Uma partida surreal estava prestes a acontecer. Foi daí que começou a partida. O Palmeiras, que entraria em campo pela última vez, sendo patrocinado pela Parmalat. E o Verdão já tentava com o rapidíssimo Juninho. Ele cruzou e a zaga afastou. Nesse ano, o Palmeiras ficou marcado por fazer muitos gols, mas também por tomar muitos. No primeiro escanteio, a bola foi fechada demais e o Elton afastou. Foi o cartão de boas-vindas ao Cruz Maltino. Vasco tentava equilibrar o jogo chegando firme e o Palmeiras respondia, deixando o Juninho Pernambucano receber a bola apenas de costas. Muitas faltas. Parecia que o Vasco equilibraria a partida, mas isso foi uma impressão. Palmeiras vinha de novo com Tadei, que ofereceu perigo. O Vasco estava perdido, o domínio era iminente e o que restava era cometer faltas. O Arce, que faria a sua última partida pelo Palmeiras, ia pra cobrança. Ele bateu e foi pra fora. O Elton estava nela o tempo todo. Gostava que você prestasse bem atenção na expressão dos jogadores. A confiança estava estampada no rosto de cada um. Juninho, o do Palmeiras, fazia um salseiro na zaga do Vasco. Aquela irmandade ficava apenas fora de campo, porque dentro, a briga era feia. Se me dissesse que era uma final de Mercosul, particularmente não acreditaria. E aquela sequência de jogadas duras causou uma falta no Juninho, o do Verdão. Os reservas do gigante da colina protestaram, mas não tem problema, a bola foi pra barreira. Sei que muitos não gostam desses embates no meio campo, mas não se preocupe que isso mudaria drasticamente. Tuta arriscou de fora, mas o Elton pegou. Jorginho fez um belo drible no Magrão, mas o passe saiu errado. Marco
Aurélio estava super satisfeito com o time. Parecia que sairia gol do Verdão a qualquer momento. Vasco sofria um bombardeio e se segurava de qualquer forma. E mais um escanteio, Júnior Baiano, que jogou no Palmeiras e saiu no recente desmanche, afastou da área. Jorginho também afastou para longe. Clebson, que infelizmente morreu meses depois, com apenas 22 anos em um acidente de carro, ajudava o Vascão a se recompor na partida. De novo, parecia que o Vasco ensaiava uma reação, mas não conseguia. Nasa tomou o cartão por matar um contra-ataque de forma dura. Os torcedores do Verdão só aguardavam pelo gol. Mas dá uma olhada na qualidade do Jorginho e do Juninho jogando bola. Mas nem sempre o Juninho tinha liberdade. Em um piscar de olhos, o Divan fez falta e tomou o cartão amarelo. Arce foi pra cobrança e a Muralha Cruz Maltina defendeu. Em mais um escanteio, Tuta tentou, mas sem perigo. O Alviverde tinha um volume absurdo de jogo, mas não conseguia converter isso em gol. Joel Santana estava tomando um nó tático. O time em campo tentava se organizar, enquanto via o Verdão mais uma vez finalizando de fora, mas respondeu logo, também finalizando de fora da área por duas vezes. A torcida do Vasco buscava dar forças ao time naquele momento difícil. Outro escanteio pro Vasco, mas o Sérgio afastou. O jogo parecia estar finalmente se equilibrando. Flávio matou um contra-ataque promissor e levou o cartão. Juninho Pernambucano tinha mais liberdade e tinha boas ideias. Mas o Palmeiras de repente roubou uma bola e surgiu uma oportunidade de ouro. Só que o Tadei foi bloqueado pelo Odivan na última hora. O palmeirense sabe bem que quem não faz, toma. No lance seguinte, essa frase poderia fazer sentido. Bate e rebate, a bola sobrou, era só finalizar e sair pro abraço. Mas o Palmeiras também tinha uma muralha. Vasco entrou no jogo e, afinal, agora tinha dois times jogando. Mas algo aconteceu. No escanteio, Júnior Baiano subiu com a mão levantada. A bola inevitavelmente tocou nela. E o juiz, sem hesitar, marcou o pênalti pro Palmeiras. Júnior Baiano surtou e ainda levou o cartão. E esse é o único cartão que você precisa lembrar, porque mais pra frente faria diferença. A tensão era grande, ainda mais no Parque Antártica. Todos no banco de reservas confiavam, mas o nervosismo era visível. Arce poderia fazer um gol na sua despedida. Ele correu e bateu. Gol do Verdão. Aquele estádio virou uma panela de pressão verde e branca. Absurdo, assustador. Tão assustador que logo em seguida chegou de novo. O Elton deu rebote e o Magrão ampliou. O Parque Antártica, que já era uma panela de pressão, simplesmente explodiu. A sensação era única, estavam perto de colocar uma mão na taça. Um piscar de olhos, Juninho tinha uma oportunidade cobrando falta, mas bateu mal, algo que raramente acontecia. O jogo continuava pegado, e mais um cartão pro Palmeiras. Juninho, que parecia ter uns 3 pulmões, foi amarelado. Já o outro Juninho, o pernambucano, pedalou e cruzou, mas o Sérgio de novo afastou. 1 minuto de acréscimo. E esse 1 minuto de acréscimo foi o suficiente pro Verdão afundar o Gigante da Colina em plena final. O juiz apitou o final do primeiro tempo. E aqui a união acabou. A torcida do Palmeiras começou a gritar: bicampeão. Ao lado do Tuta. Meu irmão, a bola sobrou, você deu um balanço, viu um canto. Viola entrou no lugar do Nasa, tirou um volante e colocou mais um atacante. E ele era tudo que faltava pro Vasco. Logo de cara já começou sofrendo falta. A postura já era outra. A falta era muito perigosa, mas o Juninho não estava inspirado o suficiente. Os zagueiros do Vasco voltaram dominantes, firmes como duas muralhas. Jogadores do Palmeiras não voltaram pro segundo tempo e a torcida já notava. Até que houve um lance polêmico. Fernando deu um pontapé no Euler e o juiz, de forma inacreditável, não deu o pênalti. Acertou em cheio no joelho. Imagina só a dor que foi. Vascão de novo chegou. Viola fez um corta-luz e o Romário finalizou, mas a bola foi pra fora. E de novo foi pra fora com o Jorginho. Era outro time em campo. Mas o Palmeiras tentava reagir com o Thiago. Foram várias cobranças de escanteio, mas nenhuma foi como essa. O Elton foi prudente no lance e salvou. Euler, que estava no Palmeiras em 99, fez um passe pro Juninho Paulista e ele caiu na área. O juiz marcou o pênalti. E aí, você achou que foi pênalti? Romário, o capitão do time, iria bater. Apagado no primeiro tempo, teria a chance de resgatar seu poder em ser decisivo nesse lance. Ele foi pra cobrança e ele marcou. Palmeiras sentiu o golpe, sentiu de verdade. A panela de pressão liberou toda a sua fumaça verde e branca. O Vasco passou a se sentir em casa e vinha com muito perigo, mais uma vez com o Juninho Paulista.
a bola acabou indo pra fora. O Cruz Maltino já não tinha mais dificuldades de marcar o Palmeiras, e no momento que acabou relaxando na marcação, quase viu o Verdão ampliar. Um susto que houve uma recompensa positiva. Juninho fez uma linda jogada, sem querer tabelou com a zaga alviverde. Ele chegou primeiro na bola e foi tocado dentro da área. Pênalti pro Vasco. Galliano estava desesperado, tentando justificar o injustificável. Aos 25 minutos do segundo tempo, Romário, com a sua calma bizarra, iria cobrar o pênalti. Uma chance única. Se fizesse, ainda teria mais 20 minutos para buscar o terceiro gol. Mas se perdesse o pênalti, o Palmeiras ganharia confiança e poderia dominar o jogo. Romário foi para a cobrança de novo e marcou. Logo após o gol, o Viola buscava empatar. A torcida do Verdão apoiava de maneira ensurdecedora, tentando trazer aquele mesmo clima do começo do jogo, mas os jogadores não correspondiam em campo. Irreconhecível, um time aplicado taticamente, mas não estava fazendo cócegas. Euler fez uma linda jogada, mas o Viola não conseguiu cabecear. A partir daqui, Marco Aurélio e Joel Santana passaram a fazer substituições. Um buscava segurar e o outro empatar a qualquer custo. Lembra do cartão que pedi pra você lembrar? Bem, foi aqui que fez a diferença. Júnior Baiano entrou firme e não pegou a bola. O juiz deu o segundo cartão e acabou expulsando de campo. Basílio tinha a missão de parar o Viola e estava conseguindo. Na cobrança, Romário acabou empurrando o Galliano. Falta marcada. Palmeiras arriscava, tentando aproveitar a vantagem numérica. O baixinho perguntou o tempo. Achou que era 10, mas faltavam 5 minutos. E foi aí que aconteceu. Euler procurou Romário, que chutou torto. A bola caprichosamente sobrou. Sobrou para alguém que estava com vários meses de salário atrasado, mas deu a vida pelo time. Se entregou como ninguém e sua recompensa chegou. Nessa noite, o Palmeiras aprendeu de forma definitiva que nunca se deve comemorar a vitória antes do apito final. O Verdão ia com tudo, afinal, estava com um jogador a mais. Viola caprichou na casquinha. Romário fez uma jogada simplesmente espetacular. Estava a ponto de marcar um golaço, mas ele foi bloqueado no momento decisivo. O Palmeiras atacava com 5 e o Vasco defendia com 5. Mano a mano, o jogo estava completamente aberto. Foi daí que aos 48, a esperança e a raça falou mais alto. Bem mais alto do que a tática. Eles foram além. Mais uma vez a bola sobrou. Romário estava prestes a selar a virada do século. O Vasco carregava nas costas um peso de um ano de provações. Um time dilacerado por conflitos internos, amargurado pela final do Mundial. Parecia impossível virar 3-0 com 1 a menos. Mas pro Vasco, tudo é possível. Ninguém sabia se o que estava acontecendo era sonho ou realidade. O tempo do Verdão acabou e o juiz apitou. O impossível se concretizou. Em 45 minutos, o azar virou sorte, a tática virou raça, a derrota se transformou em vitória. Vascaíno, sua voz é o peso da Cruz de Malta. Em minoria, ajudou o time a virar o jogo e conquistar a Mercosul, e também títulos bem maiores do que esse. Sempre perto, nos dias bons e nos dias que ninguém gosta de lembrar. Mas lembre-se disso, gigantes podem adormecer, mas ele sempre acorda para fazer história.